Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. A lição dessa segunda trata sobre o assunto palavras e seus significados. Em todas as línguas há palavras que não têm tradução exata para uma outra língua. Talvez o caso mais conhecido e citado seja a palavra saudade na língua portuguesa, que embora tenha tradução para outros idiomas, não tem para o idioma inglês. Então, quando alguém de fala inglesa deseja falar que está com saudades de outra pessoa, ele não pode utilizar uma única palavra como nós utilizamos. Ele precisa utilizar expressões mais longas. O mesmo acontece quando traduzimos termos da língua hebraica ou da língua grega para o português. Há palavras que compactam tanto significado que uma única tradução não seria suficiente para abranger todo o campo semântico da palavra. Quando usamos essa expressão, campo semântico, estamos falando de todos os significados possíveis que aquela palavra tem na língua hebraica ou na língua grega. A lição cita o caso de duas, Hesed e Shalom. Essas palavras têm tanto significado imbuído, colocado dentro de cada uma delas, que elas se aplicam numa variedade de contextos. Bom, talvez não faça tanta diferença para nós saber quantos significados tem a palavra Hesed, mas um hebreu, quando escutava essa palavra no seu cotidiano, buscava todo o significado que havia dentro dela para entender o que a pessoa queria dizer, o que Deus queria dizer, o que o profeta queria comunicá-lo. Assim, essa palavra, como mostra a própria lição, pode significar misericórdia, benevolência ou graça. Basicamente, o seu significado é o amor pactual de Deus com um indivíduo ou com a nação. Quando alguém entrava numa relação com Jeová, essa pessoa desfrutava de benefícios daquele pacto, daquela aliança. E Deus demonstrava esse amor para as pessoas que estavam dentro desse pacto. Assim, um hebreu sabia que Jeová poderia salvá-lo por sua Hesed, que ele podia resgatar o povo de uma guerra, manter a paz, através da sua Hesed, da sua misericórdia, sua benevolência. Sabia que Deus poderia livrar sua família da morte, ou que poderia livrar o próprio fiel da morte, ou do sepulcro, como está, por exemplo, no Salmo, capítulo 6, versos 4 e 5. O salmista ali clama para que Deus, por sua graça, por sua Hesed, o livre do sepulcro, já que no sepulcro ele não poderá louvar a Deus. Então precisamos estar atentos à grande gama de significados que uma única palavra pode possuir, e como esses significados podem estar relacionados entre si. Ou seja, quando encontramos um verso que menciona a palavra Hesed, podemos usar outros versos com aquela mesma palavra para entender mais ou menos o que aquele primeiro significa. Um outro caso é a palavra Shalom, graça. A própria cidade dos judeus, a capital do Reino do Sul, o Reino de Judá, se chamava Jerusalém. Jerusalém deriva o seu nome da palavra Shalom, e Yerushalayim é o nome da cidade em hebraico. Deve significar algo como legado da paz, segundo os melhores etimologistas. Geralmente nós pensamos mais na acepção mental ou psicológica da palavra paz, shalom. Pensamos num estado de tranquilidade, de calmaria. Mas esse não era o único significado de shalom na língua hebraica. Shalom, ou paz, tem mais a nuance de completude, algo que está cheio, inteiro, completo, íntegro. Então, shalom poderia significar, por exemplo, a perfeita harmonia entre as nações, durante uma época sem conturbações. Shalom poderia significar a paz entre dois indivíduos num pacto. Shalom pode até mesmo indicar a paz entre o indivíduo e Deus. Isso mesmo. As Escrituras dizem que antes de Cristo, nós éramos considerados inimigos de Deus. Mas por causa da obra de Jesus em nosso favor, Deus se reconcilia conosco. Isso pode ser percebido, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 5, dos versos 18 a 21. Ou Romanos 5, dos versos 1 até o 10. Embora esses sejam textos do Novo Testamento, isto é, escritos em língua grega, eles refletem as noções hebraicas da palavra paz. Portanto, podemos ter firme confiança na misericórdia, na graça, na Hesed de nosso Pai para conosco. E também podemos ter certeza de que Ele deseja nos conceder a sua paz. Jesus disse, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Apenas Jesus pode nos dar paz com Deus e nos manter em perfeita harmonia como nosso Criador. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.